Olá, alunos, tudo bom com vocês? Então, vamos iniciar Informática Empresarial hoje, falar um pouquinho sobre navegação segura, cuidados com as senhas. Hoje nós temos duas aulas, então na segunda aula nós vamos fazer já uma atividade valendo ponto, tá? Tá bem corrido, porque o mês de agosto nós temos que fazer, então, atividade. Semana que vem teremos uma prova. Então, Prof. Simone, se puder providenciar o agendamento do laboratório ou providenciar a tablet, que é a semana de prova. Vocês farão prova com base nos conteúdos que a Prof. Soraya iniciou, né? Agora, pós o recesso, até agora, né? Comigo. A gente vai dar uma olhadinha, vou conversar com a Prof. Simone dos conteúdos e a gente vai elaborar a prova para a semana que vem. Então, a semana de prova, Prof, começa semana que vem e vai do dia 17, se eu não me engano, que é a segunda, né? Então, a semana de prova é do dia 17 ao dia 21. A prova vale 3 pontos. Então, no caso, a prova de informática empresarial e princípios econômicos será dia 17. E assim vai conforme as nossas aulas, tá bom, Prof? Tá bom, obrigada, professora. Depois a gente se fala mais via WhatsApp, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar continuando falando sobre navegação segura. É algo que é importante vocês, enquanto técnico de administração, trabalhando nas empresas, vocês tenham cuidado, não só na empresa mesmo, né, mas na vida pessoal de vocês, tendo cuidado com as senhas, né, que é o nosso tópico da aula de hoje. E é muito importante para a gente evitar uma série de pessoas aí mal intencionadas que queiram pegar os nossos dados, né? Temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que ela tem todo esse cuidado com a proteção. Vi que a prof. Soraya já falou a respeito iniciou esse conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a gente vai continuar falando sobre, tá? É uma temática muito importante. Prosseguindo. Então, nessa aula, vamos então reconhecer a importância das senhas seguras para proteger informações pessoais e profissionais, aplicar boas práticas de segurança digital, como senhas fortes e autenticação em 2 fatores, identificar comportamentos de risco, como repetição de senhas e cliques em links suspeitos, assim como agir com responsabilidade ao gerenciar acessos, prevenindo invasões e vazamento de dados. Então, é muito importante quando formos, né, na nossa vida pessoal, e principalmente nas empresas, a gente ter muito cuidado com as nossas senhas. Tendo em vista que se a gente não tivesse cuidado, a gente pode acabar proporcionando um vazamento de informações dos nossos clientes, algo que vai dar um problema gigante, tá? E aí, futuros administradores de riscos e processos, é importante que vocês estejam atentos, então, a essa temática, para que não tenham problemas futuros na empresa que vocês vão atuar, ou que já trabalham, né? Então, antes de tudo, vamos começar com um teste de estresse de segurança, só para ver como anda os hábitos de vocês. Vamos testar. O gerente de TI estava fazendo uma auditoria e perguntou ao novo estagiário de administração: me diga uma coisa, por acaso a sua senha não é a mesma para tudo, né? Tipo e-mail, sistema financeiro e até o Wi-Fi da cantina. O estagiário, orgulhoso da sua memória, respondeu: que nada, eu sou organizado. Para o financeiro, eu uso o nome da minha gata, Princesa 123. Para o e-mail, eu uso o Princeso 23. É super fácil de lembrar. O gerente suspirou e murmurou: ótimo, agora eu sei a senha de 3 sistemas. Pesquisas mostram que a senha mais usada no mundo ainda é 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente. E ela pode ser quebrada em menos de 1 segundo. Então, é importante que quando vocês criem uma senha, normalmente, o que é mais seguro fazer, é aconselhável fazer? Vocês utilizam letras em maiúsculo, caracteres especial, que aí pode ser arroba, pode ser underline, e outros números, e evitar também, né, a gente colocar a sua data de nascimento, dados que sejam mais fáceis de ser identificado. Então, a gente tem que ter bastante cautela
na hora de vocês incluírem essas senhas, né? Seja no sistema da empresa que vocês vão atuar ou na vida pessoal. Vamos lá. Já entendemos, então, que o fator humano é o alvo, né? Hoje vamos transformar teoria em ações práticas que você vai implementar na sua vida hoje e exigir, então, na sua futura empresa amanhã. Então, é importante que vocês já tenham essa preocupação, essa cautela e esse cuidado já desde agora, né? Que vocês estão na primeira série. Então, pense rápido. Quantas senhas você usa por semana? Aí na escola vocês têm ali a senha do Classroom, ali, né, do e-mail de vocês, do @escola. Vocês têm uma série de senhas aí que vocês utilizam no próprio celular de vocês. Se vocês não utilizarem biometria, tem a senha também. Além da biometria, normalmente a gente cadastra a nossa senha. A senha do próprio e-mail de vocês pessoal. Se você já tem uma conta em algum banco digital, vocês também têm mais uma senha. Alguma delas é igual em mais de uma conta? Então, vocês utilizam a mesma senha que vocês têm no banco digital de vocês. É a senha que vocês utilizam, então, por exemplo, no e-mail ou no acesso do @escola? É importante pensar nisso, ó. Você já compartilhou uma senha com alguém da família ou do trabalho? É importante, né, vocês terem cuidado com essa questão desse compartilhamento, porque a gente não sabe, né, se a pessoa vai querer utilizar essa informação para algum outro fim que não informado a vocês. Então, ó, pense rápido, então. Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, né, que eu falei, que eu fiz ali no início, você já está correndo alguns riscos. Mas não se preocupe, nessa aula nós vamos aprender a criar escudos digitais que dificultam o acesso de invasores. Então presta bastante atenção, gente, que a gente vai ter essa parte dessa primeira aula, que é uma parte teórica, mas a segunda aula, como eu disse para vocês, vai ser uma mão na massa, que nós vamos aproveitar essa atividade já para começar a valer ponto do nosso trabalho, tá bom? Então, ó, os erros mais comuns que nós temos aí. Usar senhas simples, como datas, nomes ou sequências. Que nem eu falei para vocês, a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muito comum e é muito fácil de ser quebrada essa senha. Data, né? A sua data de nascimento. É algo que as pessoas conseguem depois, né, descobrir e acabar quebrando essa senha. Nomes, né? Então, eu vou colocar lá o meu nome completo na senha. Geisa Costa Araújo. Enfim, é muito simples isso, né? Repetir a mesma senha em várias contas também é complicado você utilizar a mesma senha, porque aí, se a pessoa descobre, você, né, perde várias ali informações importantes. Gente, nossos dados são muito importantes. A pessoa com o nosso CPF, ela pode utilizar ali para vários fins indevidos. Por isso que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem essa preocupação de proteger. Então, a gente tem ali na LGPD os dados pessoais e os dados sensíveis. Então, os dados pessoais, retomando já o conteúdo, são aqueles nome, e-mail, CPF, e temos dados sensíveis que também são extremamente importantes, como, por exemplo, a sua opinião política, o seu estado de saúde. Imagina aí que alguém da família de vocês tenha ficado aí doente, né? Ficou internado no hospital, e eu trabalho aí num laboratório de medicação. E eu quero ter acesso, que tipo de medicamento, meu medicamento é um medicamento muito caro, e eu quero saber que tipo de medicamento aí um tio seu, né, vai precisar tomar. E aí eu chego lá, na recepção do hospital, e falo, oi, tudo bem? Eu gostaria do prontuário do seu João, que ficou internado aí na semana passada. E aí, qual é o correto do hospital falar? Olha, nós não podemos fornecer esse tipo de informação para pessoas não autorizadas, porque essas informações são informações extremamente sensíveis. Mas não, a pessoa dá um jeitinho e acaba conseguindo esse dado sensível. E aí entra em contato com um parente do seu João, fala, oi, tudo bem? O seu o quê? Eu sou a esposa do seu João. Eu queria saber aí a medicação, eu descobri que ele está com essa doença e eu tenho um remédio para oferecer, ou seja, totalmente equivocado, né? É uma empresa que está, né, agindo de forma antiética e também de forma ilegal, né? Pegando dados ali que são extremamente sensíveis para se beneficiar com a venda. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com relação a isso.
Então, repetir a mesma senha em várias contas, anotar senhas em papéis, agendas ou bloco de notas. Hoje em dia, a gente não faz muito isso, mas era muito comum, né, que a gente utilizasse e anotasse as senhas no papel. Você pode, às vezes, até conversar com alguém mais antigo, uma avó, um tio e tal, e pode ser que ainda tenha, né, alguma pessoa que anote a senha em papel, e é bem complicado, bem perigoso também. Enviar senhas por e-mail ou mensagens. Então, às vezes, a pessoa vai e manda um e-mail para a pessoa. Oi, amiga, tudo bem? Então, para você acessar o meu e-mail, a minha senha é tal, o meu e-mail é tal, manda todas as informações. Se a pessoa mal intencionada tem acesso àquele e-mail, acaba então pegando toda essa informação ali indevida, o que pode ser muito prejudicial para vocês. Tá tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Prestem atenção, então, porque vocês vão fazer a atividade depois, tá? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, a prof para a explicação e fala com vocês, tá? Estou por aqui. Alguma dúvida? Prof. Simone, tá tudo certo? Tá todo mundo cansadinho, chegou agora, almoçou, tá com aquele cansaço do almoço, aquele cansaço, aquele soninho que dá depois do almoço. Vamos acordar para a gente prestar bastante atenção, só um minutinho. Então, nós também temos que ter cuidado e não trocar, então, senhas com frequência, né? Porque aí pode também atrapalhar. Cada uma dessas atitudes aumenta o risco de invasão de contas, né, e vazamento de dados. Então, é importante que a gente se policie para evitar esse tipo de problema. Às vezes, você recebe um e-mail, eu sou aqui, por exemplo, eu sou correntista do Itaú, do Banco Itaú. Aí a pessoa fala, manda um e-mail, gostaríamos de atualizar os seus dados, só que do Banco Itaú. Só que, assim, o banco normalmente ele não vai pedir esse tipo de informação por e-mail, por WhatsApp. Então, nunca forneça esse tipo de informação, verifique com o gerente da conta antes, verifique no aplicativo para não ter esse tipo de problema, tá bom, gente? Prosseguindo, então, o checklist do profissional, práticas inegociáveis. Tática 1, senhas. Chega de repetição. Sua senha não é um código, é a chave mestra para a vida digital, pessoal e corporativa. Então, é importante, né? Tem que ter informações ali, né, como eu disse para vocês, letras, números, caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, bem complexas, né? Então, o mínimo aceitável são senhas que, né, têm que ser longas, complexas, com letras, números, símbolos e, acima de tudo, únicas para cada serviço. Para o banco de vocês, uma senha. Para o e-mail, outra senha. Para a conta do arroba escola, outra senha. E assim vai. O erro zero, o que nunca fazer. Não use seu nome, o nome do pet, ou a senha mais comum do mundo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu disse para vocês, né? É uma senha muito comum e muito fácil de ser quebrada. Então, aqui, ó, a solução profissional, gerenciador de senhas. Eles resolvem um problema de uma vez, criam senhas impenetráveis, guardam de forma criptografada e você só precisa lembrar de uma senha mestra. Então, seja profissional, use um. Temos ali, então, o checklist do profissional, outra tática, a tática 2, o escudo duplo, que é uma autenticação em 2 fatores, que também é bem recomendado. Então, temos ali, ó, essa autenticação em 2 fatores é um colete à prova de balas no mundo digital. Se o hacker falhar na tática 1 e roubar sua senha, ele ainda vai parar aqui que ele não vai conseguir. Então, como que funciona? Essa autenticação em 2 fatores exige, então, um segundo fator de verificação, além da senha. Quase sempre é um código temporário enviado por um celular ou gerado por um aplicativo. Então, por exemplo, às vezes vocês vão pegar alguma informação, né? E aí a pessoa fala assim, ó, vou enviar para vocês um código no SMS ou no WhatsApp. E para vocês acessarem, vocês têm que utilizar. Por exemplo, no plano de saúde que eu utilizo, quando eu vou receber ali, eu recebo via WhatsApp a minha receita médica e para que eu abra, eu tenho que utilizar um código para conseguir abrir essa senha. Ou, por exemplo, a gente tem ali contas de cartão de crédito.
que para você abrir, você precisa utilizar, por exemplo, os 5 primeiros números do seu CPF, tá bom? Temos ali ainda então a regra absoluta. Ligue então, né, essas senhas agora em tudo que é vital: e-mail principal, sistemas corporativos, bancos e redes sociais. Não é opcional, é a sua defesa mais barata e eficaz contra o roubo de contas. Então, tudo que vocês puderem fazer para se proteger contra o roubo de contas é importante para vocês, tá? E para a empresa, principalmente, que vocês vão atuar. E temos a tática 3, que é o vistoriador de links, o e-mail e o WhatsApp. A engenharia social ataca principalmente por aqui. Você precisa virar um inspetor de tráfego digital. Então, tem o truque do phishing, né? O link aparece, ele parece ser do banco, né? Tem aquela característica do banco, mas ele acaba te levando para um site falso. O objetivo, então, é roubar a sua senha, a sua credencial bancária. É o que eu disse para vocês, né? Às vezes aparece um e-mail como sendo de um banco para que você clique e ali roube, né, as suas informações. Então, tem que ter muito cuidado e muita cautela. Prosseguindo, nós temos a tática 4, que é integridade e reputação digital. O reflexo da empresa. O que você posta nas suas redes reflete na empresa. O RH e os clientes olham comportamento agressivo, antiético ou ilegal. Mancha sua imagem profissional e pode fechar portas. Galera, preste atenção. Quando uma empresa vai, por exemplo, fazer um processo seletivo, normalmente ela pergunta: qual o seu Instagram, qual as suas redes sociais? E elas olham para ver que tipo de comportamento ali que a pessoa está tendo, né? Assim como quando você já está trabalhando. Então, às vezes, né, você tem algum comportamento ali agressivo na forma de falar em suas redes sociais e as empresas visualizam isso e pode ser prejudicial para vocês. Integridade e reputação, continuando, né, nesse tópico. O que evitar, então, é disseminar fake news, nunca compartilhe algo sem checar a fonte. Galera, é preciso ter bastante cuidado, né? Você recebe alguma informação e você não compartilhar assim antes de você checar, porque isso pode acabar ocasionando um problema para você ou para outras pessoas. Então, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa informação, checa antes em sites oficiais, em sites que vocês confiam antes de propagar essa informação. Exposição indevida. Evite expor detalhes confidenciais da rotina de trabalho, problemas internos ou dados dos colegas, né? Jamais poste ali algo que não seja permitido, né, pelo seu colega de trabalho, algo que talvez a sua empresa permita que você compartilhe, que você tire foto, para que isso não venha ocasionar problemas futuros para vocês, enquanto, né, profissionais, trabalhando na empresa de vocês. Eu creio que vocês vão cada vez mais se destacar e vão terminar esse curso, continuar estudando e conseguir boas colocações no mercado de trabalho de vocês. Então, temos ali a tática 5, que é o hábito de prevenção, atualizações e acessos. A regra inquebrável: não compartilhe acessos. Sua senha é sua e de mais ninguém. Nunca compartilhe o seu login e a sua senha, né, as suas credenciais com um colega. Se houver um incidente de segurança, a responsabilidade é sua, não da empresa. Cada funcionário deve ter a sua conta individual. Então, vamos lá. Aí o João vai... vou te passar aqui a minha senha aqui. Você termina essa atividade para mim? Aí a pessoa vai, pega essa senha do João, faz ali tudo errado, dá um problema enorme. E a responsabilidade vai ser de quem? Quem é que vai responder perante a empresa? Vai ser o João, porque a senha era dele e não era para ele ter compartilhado com outra pessoa. Então, é muito importante que vocês tenham essa preocupação e esse cuidado de não compartilhar, né? Cada funcionário tem a sua senha, tem o seu usuário, o seu e-mail, e é responsável por aquilo que ele faz ali na empresa, né? Fica salvo nas suas informações funcionais. Então, mantenha a atualização automática ligada, tá? É importante. E aí, agora, eu quero que vocês conversem aí, discutam com os colegas de vocês o seguinte:
Imagine que amanhã você se tornará um administrador de uma área, tá? Qual dessas 5 táticas você tornaria obrigatória na sua equipe? E como você fiscalizaria? Pensa então em uma em que seja simples de implementar e que dê um resultado rápido. Anota no caderninho de vocês. Então, gente, vamos embora para dar uma acordada aí, tá todo mundo ainda meio cansado. Vamos pegar o caderno, colocar a data de hoje, dia 10/8/2026, e respondam. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês possam responder e daqui a pouco eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, qual dessas 5 táticas que nós falamos até agora você tornaria obrigatória na sua equipe e como que você fiscalizaria, tá? 2 minutinhos para a resposta. E aí, o que que vocês respondem para a prof? O que que vocês pensaram? Qual das 5 táticas vocês utilizariam? Prof, a Juliana tá aí em sala hoje? Cadê a Juliana? Juliana, qual das 5 táticas você usaria? Fala para a prof. Ó, só relembrando para você. Nós temos ali, ó, a tática 1 das senhas, né, de evitar repetição, a tática 2 da autenticação em 2 fatores, a tática 3 de vistoriar os links, né, do e-mail e do WhatsApp, a tática 4 a integridade e a reputação digital, e temos a tática 5 então, de atualização dos acessos. Qual dessas 5 táticas você utilizaria ali caso você fosse administradora de uma área, Juliana? Fala com a prof. A tática 2? Por que que você utilizaria a tática 2? Fala com a pro. A tática 2 que é a autenticação em 2 fatores, é isso? Oi? Porque você tem 2 formas ali de você checar, né? Você tem uma segunda autenticação, né? Que você enviar um código ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail para que você pudesse, então, fazer essa identificação, né? Evitar a fraude. Gente, ó, é importante que vocês tenham isso em mente, que vai ajudar bastante vocês, tá? Anotaram no caderno? Outro ponto importante agora, anotem no caderno de vocês um resuminho da nossa aula de hoje, ó. Cuidar das senhas é cuidar da própria segurança digital. Pequenas ações como criar senhas fortes, evitar repetições, verificar links e ativar então a autenticação dupla formam um escudo de proteção profissional. O futuro técnico em administração precisa ser cuidadoso e confiável, protegendo não apenas as suas informações, mas também as da empresa onde atua. Galerinha, vamos copiar esse resuminho no caderno para a gente fixar bem esse conteúdo e a gente já volta daqui a uns 3 minutinhos, tá bom? Anotem aí essa informação importante do resumo da aula. Então, pessoal, resumindo então o que foi dito, né? É muito importante com que a gente cuide das nossas senhas, seja nossas próprias senhas pessoais, também como, né, bem como as senhas da empresa onde a gente vai atuar ou atua. E a gente, enquanto técnicos de administração, precisa ter bastante cautela e cuidado nessa parte, para que não seja prejudicial para a nossa empresa. Então, agora a gente vai dar continuidade e vamos para a aula 19, prosseguindo o nosso conteúdo de hoje. Só um momentinho. Então, agora Informática Empresarial, aula 19,
ABP, Consultoria de Riscos Digital e Diagnóstico, e a LGPD, que eu comentei com vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nessa aula, vamos compreender a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para o ambiente corporativo, identificar riscos digitais e falhas de segurança em uma empresa fictícia, aplicar os conceitos de navegação segura, privacidade e responsabilidade digital no diagnóstico de vulnerabilidade. Trabalhar em equipe para propor as primeiras ações de um plano de segurança digital. Então, hoje a gente vai fazer esse trabalho em equipe, valendo ponto, que vai nos ajudar também a agir como que a gente estivesse no mercado corporativo, né? Nós precisamos sempre trabalhar em equipe. Lembrando que equipe é diferente de grupo, né? Equipe, nós trabalhamos porque a gente tem um objetivo comum, né? As pessoas trabalham com um objetivo comum, que no caso é melhorar as vendas, aumentar o lucro da empresa. Então é importante que a gente trabalhe ali, né? Inicie esse trabalho fazendo em equipe. Então hoje e nas próximas 3 aulas nós vamos utilizar a aprendizagem baseada em projetos. Então, vai ser dessa forma que nós vamos fazer para que a gente possa, então, entender melhor o conteúdo agindo na prática com a mão na massa. Então, isso significa que vocês, então, serão os especialistas e terão que aplicar tudo que aprenderam em um caso real. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque essa atividade vocês vão fazer. Eu vou depois abrir essa atividade no Classroom para que vocês possam postar. Apesar da atividade ser em grupo, cada um precisa postar individualmente no Classroom para que a nota seja computada. Então, o desafio. Você e seus grupos são consultores de segurança contratados pela Tec Insegura, uma empresa que está com sérios problemas de segurança devido à falta de regras. O objetivo é entregar um plano de ação de segurança 360 graus que seja viável. Então, nós teremos aí a aula 19, que é hoje. Nós vamos preparar o diagnóstico de risco e identificar os 3 maiores riscos da empresa e a definição, né, e definir a base legal, que é a LGPD para a coleta de dados. Caso a gente ainda tenha um pouquinho de tempo, nós vamos fazer também a atividade da aula 20, que é elaborar a política de acesso, criar as regras obrigatórias sobre senhas e uso de gerenciadores. O caso da Tec Insegura Limitada, uma empresa em crise de segurança. A Tec Insegura Limitada é uma empresa de médio porte que está crescendo rápido no setor de desenvolvimento e softwares. Então, vamos prestar atenção, galerinha, na atividade, valendo ponto, tá? Eu vou ler para vocês aqui, para a gente retomar. Então, o caso da Tec Insegura Limitada, uma empresa em crise de segurança. A Tec Insegura Limitada é uma empresa de médio porte que está crescendo rápido no setor de desenvolvimento e venda de softwares. Infelizmente, o crescimento veio sem regras básicas de segurança e a empresa agora enfrenta uma crise que pode levar a multas e falências. Vocês são a última esperança deles, tá? Vocês que vão ajudar a solucionar esse grande problema aí de crise de segurança. O problema mais grave aconteceu no setor de vendas. Um funcionário caiu em um golpe de phishing, que é um e-mail falso que parecia urgente, e ao clicar, ele teve a senha de e-mail roubada. O hacker acessou a conta e vazou uma lista com o e-mail e o telefone de 500 clientes. Isso é um vazamento de dados gravíssimo, que coloca, então, a empresa em risco e ser multada, né, pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi um vazamento muito grande, né, de 500 clientes. No setor administrativo, o risco é físico. O gerente perdeu um notebook e um táxi. E o pior é que o dispositivo só tinha uma senha fraca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentro do notebook havia relatórios financeiros e documentos confidenciais, prontos para serem acessados por qualquer pessoa que encontrasse o equipamento. Temos ainda a falta de organização, então, que se espalha por toda a empresa. O setor financeiro usava a mesma senha para o sistema bancário e para o Wi-Fi da empresa, o que significa que, se alguém descobre a senha do Wi-Fi, pode roubar o dinheiro.
E para completar, o RH está preocupado porque os funcionários usam e-mails corporativos para fins pessoais, como mandar correntes de piadas e se cadastrar em sites de jogos, aumentando o risco de invasão. Então, aí esses são os fatos, né? O desafio de vocês é o seguinte: vocês precisam montar um plano de ação. A Tec Insegura, né? Que é uma empresa de alta segurança. Então, a gente tem os 4 tópicos, está pequeno aí, mas são esses 4 que eu acabei de ler para vocês, tá? Formem grupos de 3 a 4 estudantes, lembrando que está valendo nota. Então, primeiro, missão 1 é a matriz de riscos. Vocês precisam convencer o CEO da empresa, né? Onde está o maior perigo. Então, vocês vão ter que identificar o top 3, né? Vocês vão identificar esses 4 incidentes e definir quais são os 3 maiores riscos que a Tec Insegura enfrenta. Dica: pense no que causa o maior prejuízo ou multa. Então, vocês vão se dividir em grupos de 3 a 4 pessoas, vão anotar no caderno o nome do grupo, vão começar a pensar que a gente tem mais parte dessa atividade para ser desenvolvida ao longo da aula, e eu vou passando para vocês aos poucos. Então, primeiro, vocês têm que identificar agora, desses 4 incidentes, quais são os 3 maiores riscos, tá? Então, lembrando, eu falei aqui, ó, o caso. Primeiro, nós falamos, então, do problema grave do setor de vendas, né, que aconteceu aí que o funcionário caiu no golpe de phishing, né? O hacker pegou aí 500 contatos de clientes, temos esse problema. Temos, então, o gerente que perdeu um notebook com informações, a senha era muito fraca, e aí ele perdeu aí relatórios que qualquer pessoa pode acessar. Tem a falta de organização, onde o setor financeiro usava a mesma senha do Wi-Fi para o setor de banco, podendo perder dinheiro. E temos aí, então, esses 4 fatos que podem ser analisados aí por vocês. Vocês precisam, então, definir o top 3 de maiores riscos, caso prejuízo ou multa. Quando vocês forem enviar, mais tarde eu vou abrir no Classroom, vocês vão poder disponibilizar essa atividade, a foto da atividade do caderno, né, enviando individualmente. Tá? Eu vou dar aí 5 minutos para que vocês possam começar a pensar aí nesse top 3. Já voltamos. Então, galerinha, a Prof. Simone mandou para mim aqui, né, os grupos de vocês. Temos o grupo 1, com a Maria Heloísa, Andressa, Ashley e Luiz Fernando. Grupo 2, José, Fabrício, Gabriel Santos e Carlos Eduardo. Grupo 3, Nicolas, Adailson, Gustavo. E grupo 4, Maís, Yasmin e Thaís. Esses grupos, então, a gente está fazendo a atividade hoje, valendo ponto. Semana que vem vai ter mais uma atividade, vai ter a prova, como a gente tem 2 aulas, e vai ter mais uma atividade que vai completando com essa atividade de hoje. Então, agora, né, vocês iniciaram tendo que identificar o top 3, discutindo, então, dos 4 incidentes e definindo os 3 maiores riscos que a empresa Tec Insegura enfrenta. Então, pense no que causa maior prejuízo, né, ou multa. Então, vocês anotem aí, a gente vai falar depois. Prosseguindo, o próximo passo que vocês precisam fazer. Então, vocês precisam, então, convencer o CEO de onde está o maior perigo. Vocês precisam classificar. Para cada risco, classifique em alto, médio ou baixo. E vocês precisam justificar por que ele é o mais perigoso. Então, o que é mais perigoso? É o vazamento dos 500 nomes aí com os dados? Desses que vocês classificaram, quais são os mais perigosos ali? Entre alto, médio e baixo. Ah, prof, eu vou classificar 2 como alto e 1 como médio. Eu não achei que nenhum tem um risco básico. Ok. E justifiquem. Tá? Então, vou dar mais 10 minutinhos para que vocês possam fazer essa etapa. E aí, galerinha, então, classificaram, então, para cada risco, classificaram em alto, médio e baixo e justificaram o porquê. Então, primeiro,
vocês já identificaram o top 3, né, dos 3 incidentes mais perigosos, mais complexos. Depois vocês classificaram, né, em alto, médio ou baixo e justificaram por que é mais perigoso. E agora vocês podem utilizar essa matriz. Vai desenhar no caderninho de vocês mesmo, tá? Pode utilizar e fazendo a folha na horizontal. Então, o risco, por exemplo, o vazamento da lista de clientes vai ser o top 1, top 2 ou top 3. Vai classificar ali do lado, alto, médio ou baixo. E na terceira coluna vai explicar ali o porquê que é perigoso. Prepare então essa essa matriz de riscos com base no que vocês já elaboraram, tá? Caso vocês queiram também identificar por cores, também o que ajuda, na hora de classificar, escrevam ali alto e façam ali, por exemplo, uma bolinha vermelha. Médio, amarelo. Baixo, verde. Então, o que vocês identificaram, vocês vão colocar agora nesse documento que é chamado matriz de riscos, tá? Classifica primeiro o top 3, coloca a classificação e explique por que é perigoso. Isso é importante, fica melhor para visualização na matriz de riscos. Só para vocês organizar nesse documento, mais 5 minutinhos. Então, pessoal, fizeram a classificação aí da nossa matriz de riscos, vocês então técnico de administração. E aí, essa missão 2, a crise da LGPD, então. O vazamento da lista de 500 clientes é o maior problema legal, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é que vocês, então, listaram? Vamos lá, o grupo 1 que eu tenho aqui, temos Maria Luísa, Andressa, Ashley e Luiz Fernando. Cadê vocês? Falem para a prof, o que é que vocês listaram aí como primeiro algo mais grave, né, na classificação da matriz de risco de vocês. Fala para a prof. Estão terminando? Ah, tá bom, eu aguardo mais um pouquinho. E aí, terminaram, prof. Simone? Concluíram essa parte? Vamos lá, esses dois que estão na frente aí, quem é? O Fábio? Quem é que está na frente? Fábio, tudo bem, Fábio? Fábio participou da nossa aula semana passada, né, Fábio? Fábio e Gabriela, vamos lá, vocês dois. Fala para a prof, como que vocês fizeram essa classificação da matriz de risco? O que que vocês colocaram como o mais urgente ali, o top 1? Desculpa, Fábio, eu não consegui te ouvir. O que que você colocou na nossa matriz de risco como top 1? Pode, prof. Isso. Tá. Então, tá bacana. Só que assim, ó, o Fábio e Gabriela, seria interessante que, por exemplo, vocês poderiam colocar, que nem eu coloquei ali no exemplo, ó, vazamento da lista de clientes. Lembra que vazou ali uma lista com 500 nomes de clientes? Ó, vamos retomar aqui na situação, um problema nosso, ó. Diz assim, acabei voltando muito, só um pouquinho aqui, ó.
Um problema que nós tivemos ali, né, onde um funcionário caiu no golpe, né, clicou ali no e-mail falso e o hacker, então, vazou uma lista de 500 nomes, né, de telefones e e-mails, um vazamento gravíssimo, que colocou a empresa em risco. Então, quando vocês vão fazer essa classificação na matriz de risco, vocês, apesar do que vocês colocaram que está correto, poderia colocar ali como risco 1, o vazamento da lista de clientes, né, por 500 nomes. Poderia colocar aí no classificação alto. Por que é tão perigoso? Porque são dados sensíveis, dados pessoais das pessoas e pode gerar uma multa, né, de acordo com a LGPD. Aí, por exemplo, o 2 a gente pode colocar ali como as senhas fracas, lembra? As senhas fracas, lembra que o gerente ali, ele colocava a senha de 1, 2, 3, 4, 5, 6? É um exemplo, também poderia colocar ali como uma classificação média. É perigoso porque outras pessoas podem acessar. Mas vocês podem fazer alguma correção que vocês queiram para mandar a fotinho, né, no nosso Classroom que eu vou disponibilizar para vocês. E o terceiro a gente pode colocar também como falhas na segurança, né? Falhas ali nos Wi-Fi, né, que estava ali a mesma senha. Né? Então é importante que a gente pense, tá bom? Já vamos falar com os outros grupos também. Então, ó, o vazamento aí da lista de 500 nomes é o maior problema legal. Então, vocês podem aí pensar nessa questão, que nem eu falei, né? É algo muito importante, porque foram 500 nomes que foram vazados aí, né? E o cliente deu o consentimento para o motivo necessário, que o motivo era o quê? Fechar um contrato. E não que ele tivesse os dados dele ali vazados, ali de forma totalmente com falta de segurança mesmo da empresa, né? Falta de cuidado. Então, a lista de clientes, 500 clientes vazou, e aí qual foi a primeira coisa que a administração fez, né? O que ela deveria fazer, né? Ela tem que... Qual é a atitude que vocês acham aí que precisa ser feito? Então, ó, só para a gente finalizar, a lista de clientes, de 500 clientes vazou, e qual é a primeira atitude que a administração precisa fazer, tá? Perante a LGPD para tentar reduzir essa multa. Então, preste atenção. Ali, de acordo com a matriz de risco, algo que é mais urgente de tudo foi esse vazamento desses 500 clientes. O que vocês vão anotar agora? Vão escrever lá, missão 2. Vocês precisam escrever para a prof qual é a primeira coisa que a administração da empresa precisa fazer, já que teve esse problema desse vazamento dessa informação, para tentar reduzir essa multa. Tá? Pense aí a quem que a empresa precisa avisar imediatamente. Tá? Então, vamos aí, mais 5 minutinhos para a gente fechar essa missão 2, gente. Então, galerinha, ó, então vocês vão juntar esse material da matriz de riscos e dessa atividade da missão aí dos clientes, de para quem avisar, e vocês vão tirar foto desse material e enviar. Eu vou disponibilizar no Classroom depois das nossas aulas lá, para que vocês tenham até, hoje é que dia? Segunda, até quarta-feira para postar essa atividade, tá bom? Mas não postem no mural, postem na atividade que eu vou abrir lá. E aí, então, nesse caso a gente está falando aqui que teria uma pessoa que ia fazer essa questão do top 3, né? Mas a gente vai fazer isso na semana que vem. E esse material que vocês estão fazendo hoje é o diagnóstico, é muito importante, que vai ser base para a matéria da semana que vem, da atividade da semana que vem. Então, vocês não vão arrancar a folha, vão tirar a foto para poder postar, né? Mas não vão arrancar a folha, que vai ser com base nesse diagnóstico que vocês vão fazer a atividade da semana que vem, também valendo ponto, tá? Vai valer mais um ponto. Então, hoje, né, nós identificamos que o diagnóstico é o primeiro passo para criar uma cultura de segurança digital, ao identificar falhas e relacioná-los aos princípios da LGPD. O futuro técnico em administração desenvolve uma visão preventiva e estratégica essencial para proteger os dados e fortalecer a confiança nas organizações. Ficamos por aqui e até a próxima aula.